Existem coisas que todo mundo deveria fazer antes de morrer, como plantar uma árvore, escrever um livro, viajar para a Europa, nadar com os golfinhos e fazer um planejamento sucessório. Afinal de contas, nem todo mundo é Jon Snow. Sangue de Jesus tem poder! Mas não estamos aqui para falar da tragédia da morte, e sim para alertar sobre uma tragédia que pode acontecer após a morte e tirar a paz de uma família, que é justamente a partilha de bens. Ah, bom! E o vídeo hoje é só sobre desgraça, é? Não, calma, relaxe. Porque o nosso objetivo aqui é falar da importância do planejamento sucessório e de como essa estratégia legal pode resolver todos os seus problemas. Quer dizer, todos menos o problema da morte em si, né? Mas enfim, se tem outra coisa também que você deve fazer antes de morrer, é se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação. Aí depois você pode se preocupar em nadar com os golfinhos, em escrever um livro, e fazer mochilão para a Europa, e assistir um jogo da arquibancada do PV, e andar de perna de pau. O que você faria se só te restasse um dia? Bom, se eu fosse você, eu utilizaria essas últimas 24 horas para planejar o destino do meu patrimônio. Afinal, já pensou? Se depois de anos acumulando bens, tudo isso acaba virando um motivo de guerra entre seus parentes? Tô nem aí! Bom, se você não tá nem aí e nem se importa com isso, então deixa rolar o processo convencional de inventário, que é um procedimento complexo, demorado, podendo levar até décadas para ser resolvido e caro, já que no inventário necessariamente você vai ter que pagar as custas decorrentes de um processo judicial, as despesas com a manutenção dos bens, que normalmente ficam bloqueados devido à demora, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que é calculado sobre o valor dos bens, além dos honorários de advogado, que geralmente são mais caros no processo de inventário, justamente por ser mais complexo. Mas se você quer a paz da sua família, faça um planejamento sucessório, que dependendo da modalidade escolhida, poderá ser feito até extrajudicialmente, de forma mais rápida, menos burocrática e mais barata. Geralmente calcula-se o planejamento sucessório em 20% do valor dos bens. E os honorários do advogado, por ser um procedimento mais prático, também são bem mais baratos em relação ao inventário. Numa definição, planejamento sucessório é o procedimento legal que define ainda em vida como será feita a transferência de bens depois que uma pessoa morre. Imagina o caos que é quando, por exemplo, o sócio administrador de uma empresa morre de repente. Morreu! Qualquer decisão equivocada tomada diante desse cenário pode prejudicar consideravelmente a continuidade do empreendimento, o que não ocorreria se houvesse um planejamento sucessório. Aí você me pergunta, Como é que é feito isso? primeiro, é necessário uma análise completa da situação para descobrir cada detalhe da constituição do patrimônio e saber quais desses bens serão objeto do planejamento sucessório, como ações, imóveis, carros e tudo mais. Além disso, é fundamental avaliar o que se quer fazer com os bens, se todos ou apenas parte deles serão destinados a familiares. A partir daí é que será possível traçar a melhor estratégia, não apenas do ponto de vista empresarial, mas também familiar e tributário. A nossa legislação define os direitos sucessórios dividindo eles em dois. O primeiro é herança legítima, que equivale a 50% de todo o patrimônio da pessoa. Esse deverá ser destinado aos filhos, aos pais e aos cônjuges, em caso de casamentos em regime de comunhão parcial e separação eletiva de bens. E 2. Cota disponível, que representa os outros 50% do patrimônio. Com esse sim, a pessoa pode fazer o que ela quiser. O que ela quiser? O que ela quiser. Para a servidora Larissa, ter um porquinho de estimação está sendo uma ótima experiência. Existem várias formas de se fazer um planejamento sucessório. O ideal mesmo é contratar uma assessoria jurídica especializada para que seja aconselhada a forma mais eficaz. Mas vamos conversar aqui rapidinho sobre as principais: testamento e holding familiar. Testamento. Essa é uma forma bem conhecida de planejamento sucessório. E nada mais é do que uma declaração de vontade do próprio testador. Testador? Testador é aquele cara que fica testando as coisas, é? Ontem eu comprei um ventilador lá pra casa e o cara testou na minha frente, o vendedor. Quer dizer que ele é um testador? Não.
Testador é a pessoa que está dividindo os bens e assinando o testamento. Através desse documento, a pessoa define em vida como vai ser a distribuição do seu patrimônio, na proporção que achar mais conveniente e, obviamente, dentro dos parâmetros da lei. O testamento ele pode ser público, feito em cartório, ou pode ser privado, feito por um advogado. No caso do testamento particular, existe um detalhe muito importante, porque é preciso a assinatura do testador e de mais 3 testemunhas para que o testamento particular seja considerado válido. A holding familiar é outra forma de se conduzir o planejamento sucessório. Imagina aí um grupo de empresas familiares. Pronto. O procedimento nada mais é do que a criação de uma empresa que controla os patrimônios de todos que fazem parte do grupo de empresas familiares. Os bens móveis e imóveis da empresa familiar passam a ser de propriedade da holding familiar, já que os sócios passam a ter cotas ou ações representativas do capital social. Em outras palavras, você pega o patrimônio da empresa familiar e joga dentro de uma holding, estabelecendo cláusulas e determinando a forma com que esse patrimônio vai ser gerido. Quando a pessoa morrer, as cotas simplesmente vão ser transferidas para os herdeiros. E ainda tem outro benefício. Todo o patrimônio está ali, na holding. Então, na declaração do imposto de renda, em vez de declarar todos os imóveis, será possível simplesmente declarar que possuem um valor percentual de uma empresa holding limitada, já que o patrimônio deixa de constar no CPF e passa a constar no CNPJ da empresa. Acredito que tenha dado para entender que esse procedimento é bem mais vantajoso, simples, rápido e barato em comparação a um processo de inventário. Por isso, além de nadar com os golfinhos, escrever um livro, plantar uma árvore, faça um planejamento sucessório. E se você tiver ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde. Fim que foi. Aqui jaz o vídeo de hoje. E aí, curtiu? Curtiu o tema? Curtiu, que eu sei. Genial, né? Então aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo. E se você quer ter acesso a vários conteúdos e tirar suas dúvidas sobre direito, então visite o site e siga as redes sociais da CHC Advocacia. Até mais! Primeiro. Ficou perfeito, se garantiu. Vai diminuindo o volume até entrar a vinheta.